Em Cavaleiros do Zodíaco, os Cavaleiros de Ouro precisam ser do mesmo signo que sua armadura representa. Na categoria de armaduras de bronze ou de prata, não existe uma regra específica para que determinada armadura seja utilizada por determinada pessoa. Porém, na categoria de ouro existe essa regra. Os cavaleiros apenas podem utilizar a armadura de ouro que representa o seu signo. Shun nasceu no dia 9 de setembro, sendo assim do signo de Virgem. A saga Episódio G Assassino se passa aproximadamente 16 anos depois da saga de Hades clássica. Nessa época, Shun é o atual Cavaleiro de Ouro do signo de Virgem, porém o Cavaleiro Dourado não fica vigiando sua casa zodiacal no santuário, como Shaka e Shijima faziam no passado. Além de Cavaleiro de Ouro, Shun também é um médico no Japão, e isso combina muito com a personalidade de Shun. Como sabemos, o Cavaleiro de Andrômeda nunca gostou de ferir as pessoas. Ele sempre utilizava técnicas defensivas em batalha, e agora atuando como médico, acredito que Shun possa salvar muitas vidas. Lembrando que como Cavaleiro de Ouro, ele tem controle absoluto sobre o sétimo sentido do cosmo, e por isso Shun pode ser capaz de curar algumas feridas. Vemos isso acontecer também na saga clássica, onde a Ioria de Leão consegue curar a perna de Seiya com seu cosmo. Como Cavaleiro de Bronze, Shun de Andrômeda utilizava as correntes de sua armadura para lutar. Suas principais habilidades são baseadas em defesas e ataques com as correntes. Os golpes mais conhecidos de Shun eram o ataque da corrente nebulosa de Andrômeda e a onda relâmpago, e ao se tornar um Cavaleiro de Ouro, Shun ainda é capaz de utilizar esses ataques. Isso porque Shun de Virgem consegue materializar correntes douradas utilizando o seu próprio cosmo. Sendo assim, o Cavaleiro pode tanto utilizar as técnicas de ataques quanto as de defesa com essas novas correntes. Lembrando que as correntes douradas, por serem feitas de cosmo, podem não ter certas propriedades físicas das correntes de Andrômeda, como por exemplo a habilidade sensitiva, porém em termos de ataque e defesa, as correntes douradas são ainda mais poderosas. Por utilizar as suas habilidades natas de Andrômeda, Shun de Virgem desenvolveu as correntes douradas de Cosmo, e a sua maior técnica seria a defesa circular. Utilizando essas correntes criadas pelo Cosmo, Shun cria uma defesa em volta de seu corpo. A corrente começa a girar em volta de si, cada vez mais rápida e forte, tendo a capacidade de repelir certos ataques recebidos. Porém, essa habilidade não para por aqui. Como sabemos, na saga Episódio G Assassino, os novos Cavaleiros de Ouro do exército de Athena combatem os Cavaleiros de Ouro invasores da outra dimensão, sendo esses os Cavaleiros da Dimensão do Caos. Esses Cavaleiros de Ouro são liderados por Aioros de Sagitário, e todos eles possuem armaduras de ouro divinas. Em determinado momento, Mude Ares da Dimensão do Caos ataca o planeta Terra com sua revolução estelar divina, enviando diversos meteoros gigantes para a Terra. Kiki de Ares consegue defendê-los com a muralha de cristal que cobre todo o planeta. Porém, Shaka de Virgem da Dimensão do Caos também utiliza seu cosmo para ajudar Mude Ares. É nesse momento que Shun utiliza a defesa circular para proteger o planeta Terra, conseguindo assim, junto de Kiki, anular a invasão do Santuário do Caos. Os Cavaleiros de Virgem são conhecidos como os mais próximos de Deus. Shaka de Virgem, por exemplo, tem uma ligação direta com Buda, sendo considerado a reencarnação de Buda. Já Shun de Virgem foi o receptáculo de Hades. Na Dimensão do Caos, ele teria se tornado o novo deus do submundo, já que restaurou parte de sua consciência, mesmo sendo possuído por Hades, devido ao golpe fantasma de Fênix disparado por Ikki em seus momentos finais, sendo essa a razão para que a Guerra Santa contra Hades tenha se encerrado na Dimensão do Caos. E quando esse mundo estava se misturando com a realidade que nós conhecemos, Shun acaba assimilando algumas lembranças da sua contraparte. Ele também consegue ver a alma de seu oponente e descobre que o Aioria à sua frente seria na verdade um demônio assassino. Sendo assim, Shun também seria um homem próximo de Deus. Com um enorme cosmo, ele é o mais próximo de se tornar o novo deus do submundo da sua realidade. A saga Next Dimension é a continuação canônica após a saga de Hades. Nessa saga, acompanhamos a história da Athena Saori, que ao lado de Shun voltam para o passado, tentando encontrar uma maneira de salvar Seiya de Pégaso, que está inconsciente no futuro.
Ikki de Fênix é o primeiro cavaleiro a ir atrás de Saori e Shun para tentar ajudá-los. O Cavaleiro de Bronze batalha contra os antigos Cavaleiros de Ouro do século XVIII, enfrentando até mesmo o Kaiser de Leão, e que mesmo sofrendo os golpes do adversário, decide não revidar os ataques de Kaiser. Isso porque o Cavaleiro de Leão era alguém nobre e justo, e sua força seria necessária para a Guerra Santa daquele século. Kaiser então reconhece Ikki de Fênix como sucessor dos Cavaleiros de Leão no futuro. Na saga Sansei Episódio G Assassino, Ikki de Fênix reaparece sendo o novo Cavaleiro de Leão. Nessa saga acompanhamos a história dos Cavaleiros 16 anos depois da saga Next Dimension, e que agora havia se tornado o novo Cavaleiro de Leão, porém ele traz uma armadura completamente nova e inédita. Devido ao poder incandescente do Cosmo de Ikki, a armadura de Leão se transforma em uma nova armadura, conhecida como a Autêntica Armadura de Leão. Essa autêntica armadura seria um resultado único da união de poderes entre Fênix e Leão. Certamente essa armadura é bem diferente e possui detalhes que lembram a armadura de Fênix, como por exemplo a proteção do peito e a máscara, que é inspirada na primeira armadura de Fênix. Sabemos que na saga clássica, Guilty, o mestre de Ikki, foi o responsável por disparar o golpe fatal em Esmeralda. Essa garota era a amada do Cavaleiro de Fênix Ikki. Porém, na saga Episódio G Assassino, Esmeralda volta à vida na Ilha da Rainha da Morte. Ou melhor, duas Esmeraldas de outras dimensões aparecem nesse lugar. Isso seria bom para Ikki se uma dessas mulheres não se tornasse um verdadeiro demônio. A Esmeralda, que possui um demônio, acaba matando sua contraparte, e no final ela é destruída por seu amado Ikki, que agora é o novo Cavaleiro de Leão. Certamente essa é uma das decisões mais difíceis que Ikki precisou fazer, tornando-se assim um cavaleiro ainda mais frio após esse acontecimento. Nascido sob o signo de Leão, Ikki utilizou a armadura de ouro na luta contra Thanatos, o deus da morte. Porém sabemos que de nada adiantaram as sagradas armaduras douradas nesta batalha. Thanatos destruiu facilmente as armaduras de ouro de Ikki, Seiya, Shiryu, Shun e Yoga. Porém, na saga Episódio G, a autêntica armadura de Leão possui uma resistência muito maior. Ikki de Leão foi capaz de enfrentar a versão mais poderosa de Aioria de Leão. Isso mesmo, meus amigos, nessa saga, o Aioria, vindo de uma outra dimensão, enfrenta o seu sucessor Ikki de Leão. Nessa batalha, Aioria consegue despertar o nono sentido, e mesmo assim Ikki conseguiu suportar os ataques de seu adversário. Eu até mesmo fiz um vídeo completo mostrando a batalha desses dois aqui no canal. Vou deixar o link no primeiro comentário desse vídeo para vocês conferirem. Na saga Episódio G, a batalha final acontece contra Aioria de Leão. Este cavaleiro era um viajante do tempo, vindo de outra dimensão. Nessa história, vários viajantes do tempo podem vir de outras dimensões, inclusive pessoas duplicadas. Sendo assim, esse Aioria teria matado as suas duplicatas e se rebelou contra o Santuário de Atena, que estava utilizando armas para lutar contra o Santuário do Caos. Isso porque Seiya estava trajando a armadura chamada Espada de Kusanagi, que é em realidade uma espada sagrada. Aioria acaba atingindo o nono sentido e derrota Ikki de Leão. Mesmo após a junção de Shun de Virgem, Shiryu de Libra, Yoga de Aquário e Seiya de Kusanagi, Aioria não pôde ser vencido. Ele despertou como um demônio e recebeu o Satã Imperial de Aioros, além, é claro, de ter dentro de seu corpo a alma de Zeus. Aioria somente foi derrotado depois, lutando contra o viajante do tempo Shura de Capricórnio, que se fundiu à espada de Kusanagi e derrotou o cavaleiro. Após isso, a história de Episódio G continua na saga Requiem, porém Shun foi selado pelos deuses. Muitos anos depois de Aioria Zeus e o Santuário do Caos serem derrotados, na saga Episódio G Assassino tem início a saga Episódio G Requiem. Nessa saga, todas as constelações do céu foram destruídas pelo deus primordial Pontus e os Ciclopes. Os cavaleiros de Atena desapareceram e Seiya foi o único que sobreviveu, junto da sua sagrada armadura de Pégaso. Após Seiya se sacrificar na luta contra o Titã Argis, Ikki é o primeiro cavaleiro clássico a retornar.
O Cavaleiro de Leão estava preso em uma outra dimensão, sendo selado dentro de uma rocha, sendo algo bem parecido com o que acontece com os Cavaleiros de Ouro no filme Prólogo do Céu. Ikki foi selado pelos deuses primordiais, porém Shura de Capricórnio e Cocuto o libertam desse castigo. Sendo assim, Ikki se torna o primeiro Cavaleiro de Atena remanescente. Após a morte de Ceia e de Atena, a Terra estava prestes a ser destruída pelos deuses primordiais. Porém, Ikki de Leão ressurgiu, mesmo não tendo nenhuma armadura. Ele foi o responsável por criar a nova reencarnação da deusa Atena. Ikki a batizou de Saori, assim como era o nome da deusa Atena anterior, e para que ela não fosse uma deusa fraca, o Cavaleiro de Ouro treina a sua discípula na Ilha da Rainha da Morte. A Ilha da Rainha da Morte era o último refúgio da Terra, o lugar mais seguro nesta era. Lá, Ikki, com a ajuda de Lithos, a antiga serva de Aioria, cuidavam de crianças órfãs e faziam resistência aos deuses primordiais. A saga Episódio G Requiem está chegando ao seu clímax, enquanto Shura de Capricórnio e Cocuto viajam entre as dimensões, libertando os Cavaleiros de Atena de seu selamento. Ikki de Fênix é o único que retornou à Terra até o momento, e há pouco mais de 3 anos, o Cavaleiro treina a nova encarnação de Atena. Diferente das encarnações anteriores, essa nova Atena cresceu em 3 anos, o equivalente a 15 anos humanos. Então a nova Saori tem poderes de cavaleiro e cosmo de deusa. Ela enfrenta Pontos, que invade a Ilha da Rainha da Morte para raptá-la. Porém, no momento decisivo, Ikki toma a frente nesta batalha. Ele mesmo sendo humano e mesmo não tendo uma armadura para protegê-lo, acaba enfrentando Pontos de frente. Ikki de Leão tem chamas tão poderosas que até mesmo queima suas próprias mãos ao utilizar seus poderes, sem estar trajando uma armadura. Porém, quando estava prestes a ser derrotado, uma esperança surge. O Cavaleiro de Pégaso Negro revela que existem armaduras negras de ouro dentro do vulcão da Ilha da Rainha da Morte. Após o Cavaleiro de Pégaso Negro aparecer, descobrimos que ele foi o único dos Cavaleiros Negros que sobreviveu à batalha contra os Cavaleiros de Bronze há muitos anos atrás. O Pégaso Negro continua sendo um fiel seguidor de Ikki e revela que existem 12 armaduras negras de ouro dentro do vulcão daquela ilha. Enquanto Ikki estava lutando com Pontos, o Pégaso Negro sacrifica sua vida e seu sangue para trazer de volta à vida as armaduras dos 12 signos. Possivelmente a armadura de Leão irá se tornar dourada, e assim Ikki irá conseguir lutar contra Pontos, até que os demais cavaleiros sejam libertados de seu selamento e voltem para ajudá-lo nessa batalha final. Obrigado por assistirem esse vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmo?